Fala galera, beleza? Matheus do Criador Responsável aqui, trazendo mais conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, um assunto também muito polêmico, que é a vacina contra a giardia, né? Se realmente vale a pena você vacinar ou não. Mas antes de começar com o conteúdo, vou te convidar a se inscrever no canal, dá um like aqui, tá? Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e também ativa o sininho aqui, porque quando a gente postar um vídeo novo, vai chegar a notificação para vocês, vocês vão estar aí assistindo de primeira mão. Então vamos lá, eu vou falar sobre essa questão da vacina hoje, mas antes de eu falar sobre a vacina, eu quero que vocês entendam primeiramente o que é a giardia, o que ela causa no organismo do animal, o que é a vacina, qual que é a função da vacina e no final eu vou falar sobre a importância da vacinação contra a giardia no seu canil, né, na sua reprodução. Então vamos lá, o que é a giardia? A giardia nada mais é do que um protozoário, tá? É um protozoáriozinho que não dá para ver a olho nu, né? Você tem que estar ali com o microscópio. A forma de infecção dela é tanto os animais como o ser humano, né? Ele podem ser infectados, por isso que é considerado uma zoonose. E a forma de infecção é a ingestão do ovinho ali da giardia, né? O cisto da giardia. Isso daí, gente, já de antemão, tá? É impossível a gente evitar essa ingestão, ainda mais, tá? Se tratando de um protozoário que está no mundo todo, tá bom? Então, por que eu falo que assim é impossível a gente evitar que o animal contamine e tudo mais? Porque mesmo você dando água filtrada, dando só ração para o seu animal, tudo, você vai querer passear com o seu cãozinho, né? E ele num parque, na praia, qualquer lugar, no pet shop, no banho tosa, qualquer lugar, ele tem um risco de se infectar. Porque imagina que o jeito de se infectar é ele ingerindo um ovinho ali de giardia. E quanto mais carga, né? Quanto mais ovinhos ele ingerir, maior vai ser essa contaminação dentro desse animal. Então, por isso que fica inviável a gente evitar que esse animal ele ingira isso daí, mesmo com os protocolos mais absurdos aí de higiene, de controle, só se esse animal viver numa redoma de vidro, mas mesmo assim você vai estar fornecendo água e comida e ele pode se infectar. Então o primeiro ponto, todo animal pode se infectar com o cisto da giardia, beleza? Segundo ponto, o que a giardia ela causa no animal, né? O que ela vai causar ali no animal? O animal, depois que ele ingere o cestinho da giardia, né, o ovinho da giardia, ele vai migrar para o trato gastrointestinal e ele vai se alojar lá no intestino. E lá ele vai começar a se multiplicar, ela vai crescer, né, vai começar a se multiplicar. E ali, o que vai acontecer? Ela vai irritar a parede do intestino, ela vai inflamar essa parede do intestino. Por isso que os sintomas mais comuns, né, da giardíase, né, que é o quadro clínico que a giardia ela causa no animal, gastroenterites, né? Diarreia, vômito, dores abdominais. Muitas das vezes essas diarreias podem vir com sangue, podem vir com muco, pode ser só líquida. E uma característica da infecção da giardia é que normalmente ela segue um ciclo. Esse animal ele fica com as fezes mole, pastosa, líquida e aí logo pouco tempo depois ela pode ficar rígida de novo, mais firme. E ele vai ficando nesse ciclo, mole, pastosa, líquida, mais consistente. Por que isso? Porque a giardia, imagina que ela tem que, do mesmo jeito que vocês ou o animal ingeriu o ovinho, ela tem que eliminar pelas fezes, né? Então imagina, existem dois jeitos de fezes, a mais consistente e a mole, né? Qual que é o jeito mais fácil de disseminar essas fezes, né, esses ovinhos no ambiente? A mole ou a dura? Se você tiver dois cocôzinhos, né, um durinho e um molinho, você vai jogar um balde de água. Qual que vai espalhar com mais facilidade? A mole, né? Então por isso que a giardia ela vai lá, ela irrita, ela inflama o intestino e aí o intestino ele vai, o organismo, né? Ele vai ter essa reação e ele vai querer expelir de alguma forma, vindo por meio de diarreia. Então é por isso que ela causa a diarreia, para ela ajudar a disseminar os ovinhos dela no meio ambiente. Então por isso que dá diarreia, vômito, dor abdominal e tudo mais. E o grande problema da giardia também é não só a infecção, né, que a giardia causa, né, a giardíase, mas infecções secundárias. Por quê? O intestino ele tem muita bactéria e quando a giardia ela inflama, imagina que qualquer inflamação, né, ali vão ter vermelhidão, por isso tem um sangramento e tudo mais, e aí pode ter entrada de bactéria, né, pode ter um aumento de bactérias prejudiciais para o intestino e aí pode ter infecção por giardia, né, a giardíase,
juntamente com uma infecção secundária, tá bom? Então, só para explicar mais ou menos como que a giardia ela funciona no intestino do seu animal. Agora vamos para a questão da vacina. O que a vacina ela promete, tá? Eu vejo muitos profissionais, criadores, tutores, veterinários falando sobre a vacina de giardia não funciona. Mas por que não funciona? Ela, em nenhum momento, ela fala que vai evitar que o animal tenha giardia, né? Giardíase, que ele ingira. Não tem como, gente. Como eu expliquei no começo do vídeo, não tem como evitar que esse animal ingira um ovinho da giardia. É inviável, né? Principalmente ressaltando que tem no mundo todo. Então, a vacina, ela dá o quê? Imunidade prévia para esse animal. Então, lembra aquela questão da inflamação? Imagina que a parede do intestino, a giardia ela vai lá, ela começa a machucar, ela começa a cutucar, ela começa a inflamar. Só que o organismo, ele vai entender que essa inflamação já é como se ele tivesse imunidade para aquilo ali. Então, ele pode até ter um quadro clínico ali, uma diarreazinha, um cocôzinho um pouquinho mais mole, só que esse animal ele não vai ficar doente, entrar num quadro agudo mais intenso com a giardia. Essa giardíase, ela vai vir mais branca, ela vai vir mais leve, não vai estar tão severa como se esse animal não tivesse vacinado. Então, por isso que é importante a gente se atentar na função da vacina. Quando eu vejo profissionais falando assim, ela não vai funcionar, ela não vai impedir que seu animal pegue giardia, mas não é essa a função dela, tá? A função dela é evitar que esse animal ele tenha um quadro clínico muito severo. E aí ele pode ficar ruim por causa, às vezes, das infecções secundárias. Então, para vocês entenderem bem que a vacina ela não promete que o animal não se infecte. Ela impede que esse animal ele não fique tão doente e, consequentemente, ele não dissemine tantos ovinhos no ambiente. Ela vai deixar esse animal viver em equilíbrio com esse protozoário. Mas para vocês entenderem que a vacina em si, ela não promete que o animal não venha a se infectar com a giardia. Ela promete que o animal ele vai ter um baixo quadro clínico, não vai ficar tão doente e ele não vai disseminar tantos ovos no ambiente. E aí vem uma reflexão para vocês. Existem dois animais. Um animal que não é vacinado e ele vai estar correndo risco de contrair, né, de ingerir o ovinho da giardia, e um animal vacinado. Esse animal, ele pode ter imunidade de contato, né? Ele ficar tendo contato com a giardia, e daqui a um tempo ele pode vir a ter imunidade porque ele teve essa imunidade combatendo ali a giardia. E a gente tem um outro animal que fez o protocolo de giardia e ele já tem uma imunidade previamente, né? Ali que a gente forneceu com a vacina. Qual desses dois animais você prefere ter? Um animal que ele vai ter que lutar contra a giardia ou um animal que ele já tem armas para lutar contra essa giardia? Então fica muito claro quando a gente traz essa colocação aqui para vocês, né? Então por isso que eu falo da importância da vacinação. E esse animal que não tem a vacina, né, que ele não foi feita a vacina, ele pode ficar sendo recontaminado, reinfectado, e aí ele pode causar nele uma inflamação intestinal crônica. Esse animal ele pode ter um problema intestinal para o resto da sua vida por causa dessa recidiva da giardíase, tá? Então é por isso que é muito importante a vacinação. Agora eu vou para outro ponto, a vacinação na criação de cães. A vacinação na criação de cães é muito importante, não tem relatos, não tem artigos, nada falando sobre ela. Porém, eu vejo na minha criação uma diferença gritante dos últimos 4 anos que eu venho vacinando o meu plantel, tá? Minhas matrizes e meus padreadores. Então, a incidência de quadro clínico baixou. E aí você fala assim, Matheus, eu não tenho giardia no meu canil. Você tem giardia no seu canil, as ONGs têm giardia no canil, escolinhas, creche, todo mundo tem. Por quê? É comprovado cientificamente que todo canil, toda comunidade de cães que vive num ambiente tem a contaminação de giardia. Porque a giardia ela pode vir por passarinho, ela pode vir por saruê, ela pode vir por vários motivos. Você andando na rua, pisou num ocisto, trouxe para dentro de casa. O gato fez cocô no telhado de sua casa, caiu o ocisto de giardia. Então, você tem. Para de se iludir. Você tem aí. O problema é que às vezes a gente não está atento com essa questão da vacinação. E você tendo um plantel vacinado, você leva a imunidade desses cães. E aí eu vou um pouco mais além. Quando a gente vacina a mãe, quando essa matriz ela vai para a parte gestacional, né? Quando ela vai gestar, antes dela gestar, ela tem que ter uma preparação. Nós temos que fazer exames de sangue, né? Hemograma, função renal, função hepática, ver como que tá, fazer um ultrassom, fazer um check-up nela. Antes dela entrar no cio, é ideal a gente fazer todo o protocolo vacinal, os reforços anuais, né? E a giardia ela tá entre né? Uma das vacinas que devem ser feitas. E a vermifugação também. Quando a gente faz o protocolo vacinal, a gente está dando imunidade para essa fêmea. Quando essa fêmea
for amamentar, ela vai passar essa imunidade prévia para os seus filhotes. E é aí que está jogada a grande chave para você diminuir o quadro clínico, os problemas clínicos com os seus filhotes relacionados à giardia. Por quê? Você vai estar dando imunidade para essa mãe vai estar passando imunidade pelo colostro para esses filhotes, né? O colostro ele é uma via ativa de imunidade, né? Ela vai passar a imunidade para o colostro, por isso que é tão importante os filhotes mamarem o colostro. E previamente esses filhotes já vão estar absorvendo essa imunidade com a vacina, tá? Então por isso que é importante vacinar o seu plantel, vacinar, fazer um protocolo de imunidade nessas fêmeas antes delas gestarem, para na hora que elas forem amamentar, elas passarem essas imunidades para os seus filhotes. E é assim que eu diminui muito o problema de quadro clínico, né, relacionado à giardia, não só eu, mas todos os alunos que seguiram esse protocolo dentro da nossa escola. Então, esse vídeo veio mesmo para esclarecer para vocês a importância da vacina e sim, vale a pena vacinar. Lembra sempre do esqueminha, um cachorro sem armas e um cachorro com armas, né? Um cachorro sem armas para combater a giardia e um cachorro com armas para combater aí essa giardia. Qual dos dois vão sair melhor nessa luta? Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado muito clara a minha explicação. E se você não deixou o seu like, deixa seu like, ativa o sininho aqui, já se inscreve no canal, que isso daí me motiva cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Até mais!